Olá pessoal, vamos para um vídeo da semana. Nessa semana, nós seguimos com o Teorema de Pitágoras. E aqui a gente já começa com um exercício que lembra muito a espiral de Teodoro, né? Só vale destacar que na espiral de Teodoro é um triângulo retângulo isósceles, ou seja, esses lados aqui ó, são iguais. E conforme vai criando a espiral, cada vez que eu coloco aqui um cateto de lado 1, a hipotenusa vai dando um resultado de raízes quadradas com números inteiros, naturais, na verdade, né? Então, aqui. Né? E vai surgindo aqui para cada cateto que vai aparecer no novo medindo 1, uma raiz nova aqui aparece. Esse aqui é parecido, né? Dá para ver pelo desenho, só que os números são diferentes. Então, aqui a gente vai ter que calcular. Então, primeiro eu vou calcular o x, que para esse triângulo 1, ele é a hipotenusa. Eu nem precisava calcular, né? Porque é uma tripla pitagórica, veja. Isso aqui vale 3, aqui vale 4. Consequentemente, esse x aqui ó, é igual a 5. Tá bem? Mas vamos calcular. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é o x. Os catetos são os 3 e o 4. Então, x ao quadrado é igual a 9, mais 16. X ao quadrado é igual a 25. E o inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada de 25. Lembrando, a raiz quadrada tem dois resultados, né? Um positivo e um negativo. Mas eu estou falando de um comprimento, então só pode ser o resultado positivo, ok? Então aqui eu mostrei o 5. Agora, para o triângulo 2, veja que ele virou um cateto, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o y. Agora é calcular o y. Tá? Esse triângulo também é famoso, né? 5, 12, 13, mas a gente vai calculá-lo também. Então, a hipotenusa é igual a soma dos catetos, o quadrado dos catetos. A hipotenusa é o y. E os catetos valem 5 e 12. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. Então, y ao quadrado é igual a 169. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. E y é igual a 13. Ok? Então, temos aqui o resultado de x e y. Ok? Vamos para o próximo? Tá aqui. Essa aqui é uma questão que pede muito a interpretação na leitura, tá? Então, olha. No telhado de dois edifícios encontram-se duas pombas. Então, tá aqui uma, tá aqui a outra. É tirado um pouco de pão para o chão. Tá aqui. Ambas as pombas se lançam sobre o pão à mesma velocidade. E ambas chegam ao mesmo instante. Tá? Então, primeira parte aqui nesse ponto, é importante destacar isso. Mesma velocidade, chegam juntas. O que que isso significa? Bem, se uma fosse mais rápida que a outra, a mais rápida chegaria primeiro. Isso considerando que a distância seja a mesma. Tá? Se uma fosse mais rápida que a outra e chegasse juntas, significa que a mais rápida estava num lado maior. Se a mais rápida chegasse depois, desculpa, se a mais rápida chegasse depois, significaria que estaria muito mais longe que a primeira. Baseado no que informa, se a mesma velocidade chega junta, significa que essa distância aqui, ó, que é 61 metros, é a mesma dessa aqui. Porque saíram juntas, estão na mesma velocidade e chegaram ao mesmo tempo. Então, essa distância eu já sei que mede 61. E essa era a parte difícil. Agora o resto é calcular, tá? Então, a que distância o edifício B caiu o pão? Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, do pão até o edifício, tá? Dá para perceber aqui que eu tenho um triângulo, ok? Aqui mede 50 metros, que é esse valor aqui. Então, agora é só calcular, ok? Então,
E o outro, né? Já vamos também ver a outra que tá aqui pedindo. Desculpa ter colocado B duas vezes aqui, ó, perdão, tá? Qual a altura do prédio? Do prédio A, desculpa. É fácil, né? Eu tenho também aqui a minha hipotenusa, que por sinal é o mesmo valor. Eu tenho aqui 90 graus. 11 é a distância que o pão está do prédio. O que me falta é essa altura aqui, ó. Chama de y. Tá bom? Ambas vou usar a mesma fórmula, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O exercício A vai ficar... Ele quer saber a distância, né? Então, hipotenusa vale 61 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 50 ao quadrado. Já o exercício B, ele quer saber a distância do prédio, então vai ficar a mesma hipotenusa ao quadrado, igual o cateto agora que me interessa é o y, que é a altura, e o outro é 11 ao quadrado, tá? Então agora é calcular quanto que é 61 vezes 61, que vai dar 3.721, que é igual a x ao quadrado. 55 vezes 5 é 25, abaixa 2 zeros. Tá aqui. O inverso da soma é a subtração, né? Então aqui, ó, tá somando. Passa para o outro lado, fica subtraindo. Então, 3.721 menos 2.500. Tá? X ao quadrado é igual. Então, 3.721 menos 2.500 vai dar 1.221. Desculpa, o inverso de número ao quadrado é raiz quadrada. E esse aqui não vai dar um valor exato, tá? Mas vamos decompor só para ser divertido. 1.221, né? Vamos decompor em fatores primos. Então, 1.221 não é divisível por 2, mas 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 6, significa que dá para dividir por 3. Então, se eu dividir por 3, vai dar 407, tá? Não é divisível por 2, não é divisível por 3, porque 4 mais 7 é 11. Não é divisível por 5. Não é divisível por 7. 407 não é divisível. 9 não é primo, então vamos para o 11. Então, se eu pegar o 407 e dividir por 11, vai dar 37. Então, aqui, ó, se eu dividir por 11, vai dar 37. 37 é primo, só divide por 37. Veja, não tem nenhum ao quadrado. Então, isso aqui não simplifica, tá? Fica assim mesmo. Já o outro, bem, 61 ao quadrado vai dar 3.721 do mesmo jeito. E 11 vezes 11 é 121. Então, y ao quadrado é igual, esse 121 passa subtraindo, então 3.721 menos 121. Y é igual a 3.600. E o inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. Esse 3.600, eu gosto de escrever ele, como ele tem dois zeros, para facilitar a visualização. Deixa eu fazer mais embaixo aqui, ó. Eu gosto de escrever assim, raiz quadrada de 36 vezes 100, dois zeros. Raiz quadrada de 100 é 10, de 36 é 6, e 10 vezes 6, 60. Então, significa que a altura do prédio é de 60 metros, e a distância aqui é a raiz quadrada de 1.221. Ah, professor, mas eu queria esse 1.221 como um número. Eu não sei, eu gosto de ver números, tá bom. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 35 metros. Tá? 34,9, vou escrever 35, ok? Vamos para a próxima? Tá aqui. Então, um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como mostra o esquema seguinte. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a distância dos prédios. Eu tenho a altura do prédio B, eu tenho a altura do prédio A, e eu quero saber quanto ele vai percorrer nesse cabo de aço. Tá bem? Bem, dá pra ver que é um triângulo. Aqui o desenho facilitou, né? Porque ele já pegou a altura do prédio menor, ó, e ele ligou ao prédio maior. Então, quando faz isso, fica fácil de enxergar aqui o triângulo.
E fica fácil de descobrir essa altura. Por quê? Aqui eu vou tirando até chegar aos 15 metros. O que que sobrou? 25 menos 15. Ou seja, essa diferença é de 10 metros. Agora tá fácil. Eu tenho um triângulo, que aqui mede 10, aqui mede 40. E aqui é o x da questão, tá? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos. A hipotenusa que eu quero descobrir, um cateto é 10, o outro cateto é 40. 10 vezes 10 é 100. 4 vezes 4 é 16, abaixo 2 zeros. X ao quadrado é igual a 1.700. E a raiz quadrada, não, o inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada de 1.700. Bem, eu sei que 40 vezes 40 é 1.600, então esse valor aqui é perto de 40. Mas eu posso fazer de duas formas. Primeira, a que eu gosto, que é a decomposição, ok? Então, 1.700 é par, vou dividir por 2, vai dar 850, que é par, vou dividir por 2, vai dar 425, termina com 5, então eu sei que divide por 5, então se eu dividir por 5, vai dar 85, que se novamente eu dividir por 5, vai ser igual a 17, que é primo. Ou seja, 17 só divide por 17. Isso é igual a 1. Aqui eu tenho quadrados, né? Eu tenho aqui, eu tenho aqui. 5 ao quadrado. Então, é eles que eu vou utilizar. Então, esse 1.700, eu vou escrever como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 17 sozinho. Tá? E aí, como resposta, o 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 2 cancela, ele sai. O 5 ao quadrado é 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o 5 cancela a raiz quadrada com o quadrado e o 5 sai. E o 17 não tem o que fazer. E agora é só calcular isso aqui, né? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes raiz quadrada de 17. Então, o x é igual a esse valor. É um número irracional. Então, essa é a melhor forma de representá-lo. Tá bem? Ah, mas eu quero um valor numérico. Tudo bem. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1.700 é 41,2 aproximadamente. X é aproximadamente 41,2 metros. Tá? Lembrando, isso é uma aproximação. Este é o ideal. Tá? Sempre representar o irracional como uma raiz. Vamos para o próximo? Tá aqui outra também. É a mesma ideia do prédio. Só que por algum motivo gera um pouco mais de dúvidas. Mas vamos lá. Primeiro vocabulário. Duas circunferências, cujos raios. O que que é raio? É igual a bicicleta, tá? Então lá na bicicleta você tem o aro. O raio é o que vai do centro até a extremidade. Isso é o raio, tá bom? Aqui, ó, esse aqui é um raio, tá? Esse aqui também é outro raio, ok? E ele pode estar distribuído ao todo o redor da circunferência. Então, o raio mede 4, óbvio que é o menor, porque o outro está falando aqui que mede 6. E são tangentes no ponto F. Então, está aqui o ponto F. Tangente é as duas circunferências se encostam em apenas um único ponto. Ok? Qual a distância entre os centros dessa circunferência? Então, a distância entre os centros é a distância daqui até aqui. Como eu sei que esse lado mede 4, esse lado mede 6, então essa distância aqui, ó, toda essa distância aqui, é 4 mais 6, ou seja, 10. Né? Então, isso aqui foi fácil. Outra, a reta AB, agora ele está falando dessa reta aqui, ó, que vai do A até B, esse segmento de reta. É tangente às duas circunferências, olha o ponto aqui, ó, né? Tangente é quando encosta apenas um ponto.
qual a medida do segmento AB? Este é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque essa distância eu não sei. Eu sei a diagonal, né? Esse 10 aqui, ó. Ele sobe numa diagonal, né? Numa crescente. Agora, esse daqui, eu não sei. Como é que eu vou saber? Veja, se eu fosse subindo essa reta paralela tangente aqui. Se eu fosse subindo ela, vamos achar aqui um ponto legal para mostrar. Aqui, ó. Tá? Se eu fosse seguir ela viria aqui na... aqui. Veja, eu subi, né, até chegar aqui. Isso é igual foi feito no exercício anterior do prédio. Eu sei que essa distância aqui é o que ele quer saber, que é o x. Eu sei que a minha hipotenusa é 10. E essa altura aqui, ó, é a diferença de altura entre o grande e o pequeno. Ou seja, 6 menos 4, que é igual a 2. Tá? Agora eu tenho um triângulo, retângulo, que aqui vale 2, aqui vale 10, aqui vale x. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, quadrado dos catetos. Hipotenusa é 10. Um cateto é x, outro cateto é 2. 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4. Positivo fica negativo, então vai ficar 100 menos 96. Ou, desculpa, 96. Menos 4. 96 é o resultado. E o inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada de 96. Ok? Daí, já dá para saber que não tem uma raiz exata, né? Esse número é um irracional. Vamos decompor para descobrir qual que é? Então, vamos lá. 96 é par, né? Então, divide por 2. 96 dividido por 2 vai dar 48. Que ainda é par. Divide por 2 é 24. Que divide por 2 dá 12. Que divide por 2 dá 6. Que divide por 2 dá 3. Finalmente o ímpar. Então, sai do 2 o próximo primo é o próprio 3. E aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Eu tenho outro 2 elevado ao quadrado. E é isso que me interessa. Então, 96, eu vou escrever como sendo x igual 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Está aqui. Tá? Esse corta com a raiz, o 2 sai. Esse corta com a raiz, o 2 sai. Já o 2 e o 3 que estão sozinhos ficam aqui. Tá? Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 é 4. E dentro da raiz, 2 vezes 3 é 6. E essa é a minha resposta. Tá? Essa é a distância do segmento AB. 4 raiz quadrada de 6. Certo? Exercício difícil. Pro próximo. Esses são mais divertidos. Né? Eu tenho um mapinha. Aqui está falando que na figura ela é quadriculada e que cada um tamanho real vale 1 quilômetro. E é isso que me interessa. Ou seja, do A até o B na diagonal, eu não sei. Mas veja, se eu descer aqui, eu sei que a distância é 1. E aqui também é 1, né? Então é 2 quilômetros. E se eu tentar fechar aqui, mesma coisa. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 quilômetros. E agora eu consigo achar a minha hipotenusa. Ou seja, a hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A minha hipotenusa eu não sei, que é a distância do segmento que eu quero descobrir. Um cateto é 2, outro cateto é 5. X ao quadrado é igual a 2 vezes 2 é 4, e 5 vezes 5 é 25. X ao quadrado é igual a 25 mais 4, 29. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada de 29. Tá? Aí acabou. É um irracional, 29 é primo, para aí. Ah, mas eu quero saber o valor exato. Tudo bem. A raiz de 29 vai dar 5,38. Então, vou dizer que x é aproximadamente 5,4 quilômetros. Tá? Eu estou dizendo aproximadamente porque estamos falando de um número irracional. Próximo? Tá aí. Qual o comprimento, né, desse segmento AB? É igualzinho ao mapa. A diferença é que eu coloquei no plano cartesiano, né?
Aqui é a minha origem do plano cartesiano, aqui é o x, aqui é o y, lembra que nós víamos? Eu quero descobrir essa distância. É o próprio teorema de Pitágoras, tá? Eu quero saber esse comprimento. Bem, vamos ligar por aqui, ó. Eu vou pela horizontal, né, até chegar na linha do B, e eu desço aqui. E aí é só eu calcular este triângulo. Bem, aqui embaixo, ó, de 1 até 2 é 1, então 1, 2, 3, 4. Então esse segmento aqui, ó, que vai do 1 até o 5, ou seja, 5 menos 1 é igual a 4. Achei um cateto. Este aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Ou seja, esse segmento aqui vai do 1 até o 4, ou seja, 4 menos 1 é igual a 3. Tá? Basta subtrair o final menos o inicial que eu vou encontrar esses comprimentos. Agora, nem precisaria calcular, né? Se um cateto é 3, outro cateto é 4, significa que a hipotenusa é 5. Mas vamos lá. Hipotenusa tripla pitagórica, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa que eu quero descobrir. Um cateto vale 3, outro cateto vale 4. 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 4 é 16. 9 mais 16 é 25. O inverso de um número ao quadrado é a raiz quadrada. E, finalmente, a hipotenusa é igual a 5, como já tínhamos previsto. Ok? Esses foram os exercícios da semana. Se você não veio à aula, fique tranquilo. Esses aqui é exatamente o que foi trabalhado. Dúvidas, mandem no privado, que estamos sempre às ordens. Muito obrigado e tchau.